Olá, bem-vindos ao nosso vídeo da prática, onde a gente vai ver rapidamente alguns conceitos que eu falei ali na teórica. Eu vou mostrar para vocês algum detalhezinho que talvez tenha faltado. Vai ser rápido, nada muito complicado, e eu vou comentar um pouco também sobre as atividades dessa semana. Então, bem tranquilo, bem dois toques. Vamos lá. Primeira coisa, o MATLAB, se vocês estiverem com ele instalado no desktop, a versão alternativa, vocês vão ter uma função a mais, que é o autotuning. Tá? O autotuning não funciona no MATLAB Online. Então tem que ser no MATLAB Desktop. Por isso que eu não estou exigindo que vocês usem, e inclusive quem for usar a identificação de sistemas, a toolbox de identificação de sistemas e o autotuning, tem que usar aquele sistema mais complexo, é um sistema mais difícil do que os outros. Beleza? Ok. Então vamos lá, como que a gente usa o autotuning para quem tem o MATLAB instalado? Então vamos lá, tá o nosso sisteminha ali normal, né? A nossa caixinha do PID e o nosso scope. Até botei aqui um dashboard scope para mostrar os dados. Dou dois cliques na minha caixinha do PID, eu tenho todos os meus parâmetros aqui relacionados ao PID. Né? A gente já viu lá os ganhos, o filtro, tenho a questão de inicialização aqui, posso inclusive colocar a parte de saturação já dentro da caixinha do PID. Tá? Então a gente tem o que a gente viu ali do anti-wind-up é esse back calculation. Tá? É a forma que a gente viu de reduzir o wind-up. Então a gente tem todas as opções aqui que precisa, né, básicas. Podemos escolher o tipo de controlador, não precisa ser só PID. A forma ideal ou paralelo, tá? Ou multiplicando todos os ganhos, ou a forma paralela. E a gente pode deixar no formato discreto ou contínuo também, se precisar por algum motivo. Tá? Então essa caixinha aqui é bem útil, né? Esse bloquinho é bem útil para a gente. Mas tem um parâmetro aqui embaixo, tá? Que é esse Automated Tuning. Tá? E ele abre esse PID Turner App. Então é só clicar aqui no Tune, né? E ele vai abrir, ele vai pensar um pouquinho e vai abrir uma janela com essas informações. Então tem que deixar ele processar um tempinho e abre essa janela. Tá? Então a gente pode regular aqui o nosso PID seguindo parâmetros de frequência ou parâmetros no tempo. Se eu quero uma resposta mais lenta, mais rápida, mais agressiva ou mais robusta, assim, menos suscetível à perturbação. Né? Outra forma de dizer é mais estável. Né? Então eu consigo ajustar, ó lá, quanto mais robusto eu ponho, menos sobressinal eu tenho, tá? Mais bonitinho a minha resposta está ficando, mais estável. E eu posso mudar esses parâmetros, como eu falei, na frequência. Então eu posso ir ali mudar a faixa de frequência, a minha margem de fase, tudo isso posso mexer aqui de forma bem fácil. Né? É simplesmente ajustando parâmetros de acordo com o que eu quero. Tá? Então deixei ali. Quando eu terminar, eu venho aqui e clico nesse playzinho que ele atualiza os parâmetros de ganho do meu PID. E aqui está. Atualizou 58, 51, 16 e 1935. Então é só dar OK e dar o play. E aí vai lá. Fechou. Né? Tem coisa mais fácil? Não tem, né? É todo aquele trabalho de sintonia e vem aqui tu com dois cliques e resolve. Por isso que eu não estou deixando usar ele no trabalho, a não ser que seja um sistema mais complexo. Para vocês verem, o nosso sobressinal não está acima de 10%. Né? Tá bem tranquilo ali. Posso ir lá, medir também, usar a reguinha para ver em quanto está o nosso pico, né?
de 1.082, então está bem tranquilo. Enfim, é uma ferramenta a mais para quem precisar um dia de uma forma mais rápida, sintonizar, tem como fazer esse auto-tuning aí do MATLAB. E o MATLAB não é o único que faz isso. Os controladores industriais têm formas de fazer o auto-tuning. Então não é uma revolução absurda o que o MATLAB está fazendo, não. Tá? É algo legal, interessante, útil, mas existe em outros lugares. Então fica a dica para vocês, se vocês quiserem sintonizar de forma automática, podem utilizar no trabalho desde que utilizem o sistema mais complexo. No mais, não pode usar. Beleza? Os bloquinhos novos que eu utilizei. Eu separei aqui só para vocês não ficarem caçando os nomes, tá? Em inglês. Então, os novos que a gente usou, principalmente, foi o quantizador, a saturação, o dead zone e o transport delay. Tá? Então, os nomes já induzem, né? A quantização, saturação, a zona morta, o atraso de transporte, o switch que eu utilizei é esse manual switch, senão os outros são automáticos, tá? Tem seu manual. O que mais que eu usei diferente? Acho que nada, né? O step, a função transferência, posso usar o display em vez do scope, se eu quiser, para mostrar só o valor em vez de usar o gráfico, e o nosso PID. Eu creio que a maioria, todos eles têm no MATLAB online, tá? Então não seria problema. Eu não sei se eu já comentei, mas se eu não comentei, eu comento agora, que a gente tem lá dentro do MATLAB, tem uma classe chamada Dashboard. Tá? Dashboard. E ele tem vários desses bloquinhos diferentes, que é para mostrar dados na tela. Então a gente tem o Dashboard Scope, tem o Edit, o Slider, tem assim uma diversidade de coisas que é justamente para mostrar na tela ou para ajustar na tela algum parâmetro. E aí para conectar é bem tranquilo também. Então, se vocês tiverem curiosidade e quiserem usar na simulação, podem usar. Na verdade, vocês vão precisar usar alguma coisinha ou outra desse dashboard. Tá? Então, vocês podem dar uma fuçada lá para ver como que faz. Em relação ao dashboard, ele vai estar aqui escrito double click para conectar, né, to connect. E o que vocês vão fazer? Vocês vão dar os 2 cliques, ele vai abrir essa tela aqui, tá? E ele não vai ter nada escrito no meio. O que vocês vão ter que clicar? Vocês vão ter que clicar na caixinha de onde tem os parâmetros. Por exemplo, o edit aqui, eu quero editar o ganho KP. Então, o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques, clico no meu PID, e aí vai aparecer todos esses parâmetros aqui. Inclusive tem mais para baixo que tem a barra de rolagem. E vou lá e seleciono qual parâmetro que eu quero editar nessa caixinha. E aí, dando OK, ele vai, né, toda vez que você usar essa caixinha, ele vai possibilitar essa edição. Ou vocês podem mostrar aqui nesse gráfico, sem precisar ficar usando o scope. É um jeito. Tá? É meio livre para vocês usarem o que quiserem. Não precisa ser um específico. Querem usar o botãozinho de roda, quer usar a barrinha aqui que desliza, quer editar o valor direto, fica à vontade. Testem, vê o que funciona melhor para vocês. Tá? Bem tranquilo. E o que são os exercícios? Eu vou botar num documento para vocês à parte, mas a princípio é reproduzir essas simulações. Tá? Então, são 3 simulações que eu fiz ao longo das aulas, vocês vão montar elas e fazer alguma coisinha. Então, primeiro exercício é montar um sistema com atraso. Tá? Esse atraso vocês podem botar manualmente, não precisa usar variável, mas coloca um atraso, coloca a planta aqui, criem um subsistema. Tá? É só selecionar as 2 caixinhas que já aparece lá a opção para vocês criarem um subsistema. Criem um subsistema. Tá? Perto do menu, ali em cima, na barra, tem umas setinhas que você pode subir o nível ou descer o nível. Né?
que é justamente o nível, é entrar dentro dessas subcaixas. Então vocês conseguem. E o que vocês vão fazer? Vão montar isso aqui com o preditor de Smith. Tá? Pode escolher um sistema qualquer aí que vocês quiserem, tá? Regulem aí o PID para esse sistema. E aí adicionem um atraso e coloquem o preditor de Smith atuando nesse atraso. Tá? Simples assim. Eu quero, na verdade, é que vocês implementem a mesma coisa que eu fiz, só que vocês vão colocar o preditor de Smith junto. Tranquilo? Então, vocês vão mostrar o sistema com atraso sem o preditor e com o preditor. Usem os mesmos parâmetros para quando forem simular o sem o preditor e o com o preditor, né? Vocês podem botar aqui valores precisos, né, do que é o sistema, o que é o atraso, tranquilo. Tá? É mais para vocês exercitarem a implementação. Não vai nem ver se é o sistema, se é um sistema complexo, se não é, se o atraso é grande, gigantesco ou não. O que eu quero ver é que o sistema de vocês, vamos dizer, vai ter uma resposta sem atraso, que vamos dizer que é essa aqui que está na tela. E a resposta sem atraso vai ser essa mesma resposta, deslocada um pouquinho, não vai ficar a mesma coisa, né? Fazendo a curva aqui, fazendo isso aqui. Ó. É isso que eu quero ver. Eu quero ver um gráfico, começando do início, ali, sem atraso, com uma resposta, e um segundo gráfico com o atraso e a mesma resposta. Lembrem de colocar nome e matrícula em tudo. Tá? Vocês podem colocar uma caixinha solta e editar o nome dela para colocar o nome em matrícula. A ideia é que vocês exercitem o Simulink. Tá? Então, pratiquem colocar as caixinhas. No MATLAB Online é um pouco pesado, tá, o Simulink, mas com um pouco de paciência vocês conseguem. Tá? Cuidem dos sinais aqui dos somadores, também é grande fonte de erro. E o primeiro exercício é isso. Então, nossa segunda prática, na verdade, é bem simples também. Tá? Vocês podem usar o mesmo sistema, o mesmo PID do anterior, se quiserem, não tem problema nenhum. Se quiser fazer o outro também, não tem problema. O que eu quero que vocês façam é o PID sem ser na caixinha, né? Fazer o PID bloco a bloco. E vocês vão botar o sisteminha anti-wind-up. Tá? Vocês vão botar a saturação e o sisteminha anti-wind-up. Só isso. Tá? Eu quero que vocês mostrem que o sisteminha anti-wind-up melhorou, vamos dizer, algum problema que tinha aqui da saturação. Então, para isso, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que colocar a saturação, vai ter que fazer aparecer o problema, às vezes vai ter que botar uma saturação menor, só que se diminuir muito vai dar erro, então tem que achar um equilíbrio aí. E vocês vão lá e colocam o sistema anti-wind-up e mostram que reduziu. Então, um gráfico com um problema, um gráfico com um problema reduzido. Não espero que reduza 100%, né, que resolva todos os problemas, mas vai reduzir, quero que reduza o problema com o sisteminha, né, com esse back calculation aqui do sistema anti-wind-up. E terceiro, aquele bem chato, tá? Que é o nosso sistema discretizado, tá? Discretizado e quantizado. O que eu quero é só que vocês não precisam fazer para a primeira ordem. Então, isso aqui não precisa. Vou riscar aqui. Então, só para quem está vendo o vídeo vai conseguir entender bem, tá? Vocês não precisa do discreto, então isso aqui também não precisa. Então, vocês só vão montar isso aqui, ó. O PID, o quantizador, o zero order hold, a planta, volta, quantizador, passa pelo... Não precisa nem o switch. Vem aqui, põe o zero order hold e volta para cá. Tá? Eu quero que vocês me mostrem o mesmo sistema sem nenhum desses problemas. Então, pode ser uma simulação separadinha, sem nenhum desses componentes, só o PID, a planta,
Pode ser inclusive as mesmas plantas anteriores, se vocês quiserem emendar, fazer tudo a mesma planta pode, só não pode usar a mesma, né, que eu estou usando aqui, ou que eu estou usando no vídeo, né, pelo amor de Deus. Então, ó, façam sem nenhum problema, mostrem com o problema da quantização, então coloquem lá uma quantização ruim, não precisa chutar o balde, né, se botar um valor alto você vai ser ruim. Aumentem lá para um valor que já fica meio ruim, mostrem, e mostrem com o problema do Zero Order Hold. Tá? Então vocês vão lá e coloquem também. Se quiser fazer as 3 separadas, pode. Se ajudar vocês a fazer, pode fazer. Então vocês podem fazer uma sem nada dessas caixinhas, uma só com o quantizador. Tá? Vai lá, põe o quantizador, põe ele dando problema. E depois vai lá e coloca a outra com o Zero Order Holds. E fechou. Tá? Pode ser isso, sem problema nenhum. E com isso, vai dar para ver 3 gráficos. O funcionando bonitinho, um com problema e o outro com outro problema. E acabou. Tá? A dificuldade é montar os bloquinhos e deixar eles funcionando. Essa é a dificuldade. Porque o resto eu já fiz nos vídeos, inclusive mudando os parâmetros, né? Então não tem nenhum mistério. É para realmente valer os pontos desse módulo, da parte prática, vocês terem algum trabalhinho, né, para fazer isso. E com isso, a gente encerra aí, né, 15, 20 minutos, a nossa parte prática, que é fazer essas atividades. Então, agora vocês aí têm esse tempo para fazer isso. Não esqueçam do trabalho, tá? Nessa altura já tem que estar com o trabalho engatilhado, né? Começando a fazer, porque nessa altura vocês vão estar na penúltima semana, né? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Então vocês vão ter só mais uma, tem essa e mais uma. Então tá bem em cima já, né? Para fazer o artigo, fazer todo o trabalho e, né, encaminhar. São bastante pontos, então tentem agilizar isso. Todo esse módulo tinha as últimas coisas aí que faltavam, caso precisasse. E no mais, boa semana para vocês e nos vemos no próximo módulo. Qualquer coisa, me mandem mensagem e vamos conversando.